Pare, não role a tela. Existe uma mensagem divina selada e endereçada a você, e somente você pode vê-la. Não é tecnologia, não é algoritmo. O céu decretou que esta palavra te encontraria nesta hora, porque o que está ofuscando a sua visão espiritual precisa ser quebrado agora. Há uma névoa que desce sobre você em momentos cruciais. Não é cansaço, não é distração. É uma miopia espiritual deliberada, uma cortina de fumaça que te impede de ver o nome de Deus escrito nos seus dias. Você sente a presença, mas não consegue ler a instrução. É como estar diante de um poço de água no deserto e só conseguir enxergar a areia. Você se senta para ler a Bíblia, uma passagem que já leu 100 vezes, e as palavras parecem mortas na página, destinadas a um outro povo, de um outro tempo. Ou você está em uma conversa e um conselho poderoso é dado e todos na sala são tocados, menos você. Você sente que a sua situação é a única exceção, o único caso que a chave do céu não parece abrir. E então você vê o sucesso de alguém próximo, a bênção chegando na casa do vizinho, do amigo, do irmão da igreja. E você celebra, você se alegra genuinamente, mas quando a porta se fecha e você está sozinho, um eco doloroso sobe da sua alma e pergunta: Pai, e eu? O Senhor não se esqueceu de mim? Essa sensação de ser o único do lado de fora da festa, olhando pela janela, ela tem nome e ela vai acabar hoje. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque eu tenho 3 coisas para te entregar. Primeiro, eu vou te dar o nome do mecanismo espiritual que está operando contra você, este ocultador que te faz tentar abrir a porta de hoje com as chaves de ontem. Você vai parar de se sentir desqualificado para receber a sua bênção. Segundo, ainda neste encontro, eu vou te entregar as bases para um decreto noturno de 3 minutos, uma oração de ativação que você vai poder fazer ainda esta noite, antes de dormir, para rasgar o véu que te impede de ver o que Deus já colocou na sua frente. E terceiro e mais importante, eu vou te revelar uma única palavra em hebraico que vai redefinir completamente a maneira como você enxerga a sua própria identidade espiritual. Uma palavra que vai te tirar da condição de espectador e te colocar na posição de destinatário. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Você já sentiu que essa dificuldade de enxergar a mão de Deus não é apenas humana, mas sim espiritual? E se essa visão bloqueada for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como desânimo ou falta de fé, poucos percebem que essa cegueira seletiva não se levanta contra você pelo que você fez de errado, mas pelo que Deus está construindo através de você. Mas, e se o verdadeiro motivo para essa névoa estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre o seu próprio destino? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até hoje, a sensação de ler uma palavra e ela não falar com você, a dor de ver a bênção chegar para todos, menos para você, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega: por que eu sinto Deus tão perto e ao mesmo tempo tão ilegível? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, entender como o ocultador opera e compreender por que uma guerra espiritual se levanta contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do decreto noturno, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela mecânicas espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da sensação de invisibilidade, da bênção que parece ter o endereço errado e da solidão no meio da promessa. Não espere a próxima porta se fechar na sua frente para buscar o que você já sente que precisa entender.
Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o ocultador não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual essa solidão do destinatário único se levantou contra a sua vida. Existe uma cobertura, uma sombra do Altíssimo, que não é apenas para proteção, mas para revelação. Às vezes, para que você veja a estrela que é sua, Deus precisa apagar as luzes que te distraem. Ele te chama pelo nome, te separa, para que você aprenda a enxergar no escuro que Ele ilumina. Se você entende que esta mensagem não é para a multidão, mas para você, e se você aceita a sua posição de destinatário, eu quero que você tome posse disso agora. Desça nos comentários e declare com toda a sua força, para que o céu e a terra registrem: eu sou o destinatário. E sobre exatamente isso, sobre ler uma passagem bíblica e não sentir nada, sobre ver o sucesso alheio e se sentir esquecido, sobre olhar no espelho e não reconhecer o propósito em seu rosto. Há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente nas próximas 24 horas e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a sua visão espiritual. Eu te mostrei os sinais, te dei o contrato, mas eu ainda não te disse a coisa mais importante. O nome do que acontece com você não é esquecimento divino. É outra coisa. E tem um propósito que o ocultador não queria que você descobrisse. Agora fecha os olhos por 1 segundo. Se não puder fechar, apenas desvia o olhar da tela por 1 instante. Eu quero que você respire fundo, porque o que eu vou dizer agora não é para a sua mente, é para o seu espírito. É um ato de reconhecimento. Eu vou descrever 5 situações, 5 cenas que talvez você tenha pensado que eram apenas suas, que ninguém mais via. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o céu te parou neste vídeo hoje. O primeiro sinal. Você acorda no meio da noite, geralmente entre 3 e 4 da manhã. Não é um pesadelo, não é um barulho, é um aperto no peito, uma angústia fria que não tem nome nem causa aparente. Você fica ali, deitado no escuro, com a sensação de que está perdendo algo, de que o tempo está passando e você ficou para trás, mas você não sabe do quê. É a ansiedade de um chamado que você não consegue ouvir direito. O segundo sinal. Você está no meio de uma tarefa comum. Dirigindo, lavando a louça, caminhando para o trabalho. De repente, uma onda de irrealidade te atinge. É como se você estivesse assistindo a um filme da sua própria vida. As ruas, os sons, as pessoas. Tudo parece distante, desconectado. E por um instante, você se sente um ator numa peça que esqueceu o roteiro, sem propósito, apenas movendo o corpo enquanto a alma grita por direção. O terceiro sinal. Você está no banheiro, de manhã. A água corre, o vapor embaça o espelho. Você passa a mão para limpar o vidro e encara o seu próprio reflexo. E por um segundo, que parece uma eternidade, você não se reconhece. Não é a sua aparência, é o seu espírito. Você olha nos seus próprios olhos e vê um estranho, alguém cujo fogo se apagou, alguém que já não sabe pelo que está lutando.
E sobre este momento em que você olha no espelho e não se reconhece, existe um porquê de você se sentir um estranho no seu próprio destino. O nome disso, a razão por trás disso, está esperando por você no primeiro comentário fixado. O quarto sinal. Uma pequena vitória acontece. Uma boa notícia, um elogio, uma porta que se abre. Em vez da alegria pura que você deveria sentir, o seu primeiro instinto é um nó no estômago. É uma reação física, um recuo. É como se seu corpo estivesse tão acostumado com a luta e a decepção que ele não sabe mais como receber a bênção. Ele se prepara para o impacto, para a rasteira, porque a paz se tornou um território estrangeiro. O quinto sinal, e este é o mais doloroso. Você se ajoelha para orar. Você busca a presença de Deus, derrama seu coração. Mas as suas palavras parecem ecoar no vazio. É como gritar num quarto com paredes de chumbo. Não há retorno, não há consolo, não há a sensação de ser ouvido. E o ocultador sussurra o pensamento mais terrível de todos. Ele não está mais te ouvindo. Você fez algo. Você o perdeu. Agora pega um segundo. Respira. Quantos desses 5 bateram no fundo da sua alma? 3? 4? Talvez todos os 5? Se o seu espírito está se agitando, é porque ele está reconhecendo a descrição da sua própria cela. Você não está louco. Você não perdeu a fé. Você está sob um ataque específico que mira na sua visão. A cobertura do Altíssimo está sobre você, mas o ocultador colocou uma venda nos seus olhos. E é por isso que você sente o calor do sol, mas não consegue ver a luz do dia. A mensagem de Deus tem o seu endereço, mas você foi convencido de que a sua caixa de correio está quebrada. Se você reconheceu a sua vida em 3 ou mais desses sinais, se o seu coração está dizendo sim, sou eu preciso que você faça algo. Não é para mim, é para você selar este momento de clareza. Desça nos comentários e escreva: a minha visão se abre hoje. Faça isso como um ato profético de que a cegueira acaba aqui. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico, que define exatamente essa condição de ter uma mensagem selada que só você pode ver. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre o seu espírito enquanto o nome opera em ti. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que está acontecendo, mas não vai ter com o que se cobrir da retaliação. Por isso, nós vamos pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura te quebra. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para esta hora que você está atravessando. E ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. É a resposta para essa névoa que te cobre exatamente quando a luz do céu está prestes a romper. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o ocultador conhece melhor do que você. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. Essa cegueira seletiva, essa sensação de que o mapa do seu destino está num idioma que você desaprendeu a ler, não é porque a unção foi revogada. É porque chegaram as próximas 24 horas, e com elas, a oportunidade de ver a sua bênção passar na sua frente disfarçada de evento comum. E o que não tinha, até agora, era um instrumento para calibrar a sua visão. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de oração que estavam exatamente onde você está agora, de joelhos no escuro, sentindo a presença de Deus, mas sem conseguir ler a direção. Eu vi a Bíblia se tornar um livro fechado para quem antes a devorava. Eu vi o conselho que liberta multidões se tornar estéril para o escolhido que mais precisava dele. E eu vi o sucesso do justo ao lado se tornar, inadvertidamente, um espelho da própria estagnação. E não porque eles pecaram mais ou oraram menos, foi porque o ocultador entrou na brecha entre a promessa e a manifestação, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o ocultador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que embaralha a sua visão, o que camufla a mão de Deus no seu cotidiano e o que te faz acreditar que a mensagem divina tem sempre outro destinatário,
e você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a sensação de estar diante de uma porta que todos atravessam, mas que para você parece trancada e você nem sequer recebeu a chave. É a dor de olhar para um texto sagrado, um texto que deveria ser água para a sua alma, mas as letras dançam e se embaralham, e a única mensagem que você consegue ler é a sua própria desqualificação. É o eco amargo de ver o nome de outra pessoa receber o crédito, a bênção, a resposta que você clamou em secreto, e sentir que, mais uma vez, a sua oração serviu de adubo para o jardim do vizinho. Antes de eu nomear o decreto que quebra essa miopia espiritual, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não precisa clicar ainda. Apenas posicione o dedo sobre ele. Esse é o seu primeiro ato físico de quebrar a inércia, de dizer ao seu corpo e ao seu espírito que hoje a direção muda. Hoje, você toca naquilo que foi preparado para você. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele não é um livro, é um decodificador. Uma ferramenta para quem está cansado de tentar abrir a porta de hoje com as chaves de ontem, para quem precisa entender por que sua visão espiritual parece embaçada, mesmo quando a presença de Deus é forte ao seu redor. Não espere a próxima oportunidade passar disfarçada, a próxima palavra profética soar como se fosse para outro, para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o ocultador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu selo de que a mensagem finalmente encontrou o seu destinatário. E essa não é uma ideia humana. A própria Escritura confirma essa arquitetura de chamado pessoal e intransferível. A palavra que o ocultador tenta apagar da sua história está registrada em Isaías, capítulo 43, versículo 1, que diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O inimigo te faz sentir como um na multidão, um anônimo espiritual. Mas Deus te chama pelo nome, um escolhido que tenta navegar o deserto, sem aprender essa arquitetura de identidade nominal, está fadado a morrer de sede ao lado do poço. O guia digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a ouvir o seu nome sendo chamado no meio do ruído. E eu sei o que acontece agora. Você gastou tempo e fé em conselhos que não funcionaram. Você investiu em livros que te deram 5 passos para uma vida que não era a sua. E aqui, diante de algo que pode mudar o curso da sua percepção espiritual pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, é porque o ocultador te treinou a desconfiar da porta aberta, a suspeitar da resposta que vem com simplicidade e poder. Essa hesitação tem nome. É o medo de que desta vez a esperança seja real e você não saiba o que fazer com a vitória. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o seu espírito se ajustar, se a névoa não começar a se dissipar, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco de continuar cego é infinitamente maior do que o risco de experimentar a cura, especialmente quando o que está em jogo é a sua capacidade de ver a provisão nas próximas 24 horas. Vários escolhidos aqui do canal já entenderam isso. Depoimento 1 de 3. Uma mulher de 42 anos, de São Paulo, me escreveu na semana passada. Ela disse: Eu estava no ponto de desistir. Toda noite, às 3 da manhã, eu acordava com um pânico, sentindo que Deus tinha me esquecido. Na terça-feira, eu baixei o guia. Na quarta-feira, eu fiz a oração do decreto noturno. Pela primeira vez em anos, eu dormi a noite inteira, mas o milagre foi de manhã. Ao abrir a Bíblia, a passagem que era cinza por uma década, de repente, tinha o meu nome nela. Eu chorei por 1 hora.
Depoimento 2 de 3. Um homem de 35 anos do Rio de Janeiro, um empreendedor. Ele me disse: eu via meus concorrentes prosperando com ideias que eu tive primeiro. Eu sentia que havia um vazamento na minha vida espiritual. No sábado, eu li a sessão sobre o ladrão de sementes no guia. No domingo, em oração, Deus me deu uma estratégia de negócio tão clara, tão simples, que eu a desprezaria uma semana antes. Eu a executei na segunda. Na quinta, eu fechei o maior contrato da história da minha empresa. Depoimento 3 de 3. Talvez daqui a 3 horas, uma jovem de 28 anos, da Bahia, que se sentia uma estranha em sua própria família de fé. Ela escreveu: eu me sentia a ovelha que o pastor esqueceu do lado de fora do aprisco. Todo mundo recebia uma palavra, menos eu. Depois de aplicar o que o guia ensina sobre ativar a sua identidade de destinatário, no culto de domingo, pela primeira vez, quando o profeta disse: Deus está falando com alguém aqui, eu sabia que era comigo. A palavra era específica e destravou uma área da minha vida que estava bloqueada há 7 anos. Cada dia sem esse entendimento é um convite para a frustração se assentar na sua alma. Cada semana, sem saber o nome do que te cega, é uma porta que o ocultador fecha sem que você perceba. Cada mês sem a cobertura do decreto noturno é mais um tijolo na parede que te separa da sua própria herança, e a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa solidão do destinatário único continua chegando pontualmente todas as noites, e antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós precisamos dar nome ao que ele vai combater. Porque um soldado não vai para a guerra apenas com uma espada. Ele precisa saber o nome do inimigo que vai enfrentar. E o nome do que está operando contra você não é um conceito, não é uma ideia, é uma palavra. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. Ela explica a névoa, a miopia, a sensação de invisibilidade. E eu vou te entregar essa palavra agora. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem o instrumento de cobertura que eu acabei de te entregar, o nome que vem agora seria perigoso. Seria como dar uma espada afiada a um homem sem armadura. Ele saberia o nome do seu inimigo, mas não teria como se defender do contragolpe. Mas agora é diferente. Agora você tem o escudo do entendimento nas mãos. E com o escudo posicionado, eu posso finalmente te entregar a espada. A palavra em hebraico que define essa névoa, essa condição de ter a visão bloqueada exatamente sobre a bênção que te pertence, é satar. Escute. S-A-T-A-R. Popularmente, ela é traduzida apenas como esconder. Mas essa é uma tradução pobre, rasa, que perde toda a profundidade espiritual do termo. Satar não significa apenas esconder. Significa ocultar com um propósito. Significa velar algo deliberadamente, manter em segredo para um momento específico.
A raiz da palavra não implica em ausência, mas em um ato consciente de encobrir. Deus usa o satar para proteger uma promessa até que o tempo dela chegue. Ele esconde um tesouro para que só o herdeiro legítimo o encontre. E é aqui que o ocultador age. Ele usa uma versão corrompida do mecanismo de satar. Ele não apenas esconde a sua mensagem, ele a esconde à vista de todos, camuflada na banalidade do dia a dia, disfarçada na bênção do seu irmão, oculta atrás de uma aparente derrota. Ele te faz acreditar que Deus está usando o satar para te esconder, para te colocar de castigo. Mas a verdade é o oposto. Deus está usando o satar para esconder uma mensagem para você. E o trabalho do ocultador é garantir que você nunca perceba que o véu, na verdade, cobre um presente. Essa não é uma guerra nova. Ela está registrada nas Escrituras com uma precisão cirúrgica para que você, hoje, não caia na mesma armadilha. E o espelho mais fiel da sua condição não está na história de um rei ou de um profeta poderoso. Está na história de uma serva, uma estrangeira, uma mulher que quase morreu de sede ao lado de um poço. O nome dela era Hagar. Hagar era a serva egípcia de Sara. Pense nisso. Ela vivia no epicentro da promessa de Deus a Abraão, mas sua identidade era definida por ser a outra, a que não era a esposa da promessa, a que servia. O ocultador já trabalhava para convencê-la de que ela era apenas uma coadjuvante na história de outra pessoa. Após ser expulsa para o deserto com seu filho, Ismael, a água do odre acaba. Em desespero absoluto, ela faz algo que só uma alma que desistiu da visão faria. Ela coloca o menino debaixo de um arbusto para não o ver morrer. Ela se afasta a uma distância de um tiro de arco. Ela não queria mais ver. Este é o ponto onde a visão humana se fecha completamente para a solução de Deus. O ocultador a convenceu de que a única realidade visível era a morte. E ela se senta e chora. Ela aceitou a cegueira como destino. Ela está convencida do fim. O ocultador venceu a batalha pela percepção dela. Ele a fez acreditar que o deserto estava vazio, que a provisão não existia. Ela se recusa a olhar na direção do próprio filho, na direção da promessa que ainda vivia. É então que algo acontece. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, não o de Hagar. A promessa ainda tinha voz, e um anjo brada dos céus: "Que tens, Hagar? Não temas." E então vem o versículo que atravessou milênios para te encontrar hoje. Gênesis 21, versículo 19. "E abriu-lhe Deus os olhos, e viu ela um poço de água." A revelação não criou o poço. A revelação tornou Hagar capaz de ver a solução que já estava lá, oculta pelo seu desespero. O satar de Deus era protetivo. O ocultador o usou para tentar cegá-la. Com a visão restaurada, ela enche o odre, salva seu filho e a linhagem de Ismael continua, tornando-se uma grande nação como prometido. A capacidade de ver a mensagem, de ver a provisão exclusiva, garantiu a continuidade do seu propósito divino. Hagar não levou essa sabedoria para o túmulo. Ela a deixou registrada, e a história dela prova uma verdade atemporal que atravessou 4.000 anos sem perder o fio. A provisão de Deus para você frequentemente já está no seu deserto, mas o ocultador usa a sua dor, o seu cansaço e a sua comparação para te cegar. A mensagem de hoje é o anjo de Deus bradando sobre a sua vida. Abra os olhos. Agora escute esta história. Em um reino antigo, um rei, antes de morrer, deixou um cofre selado para seu único filho e herdeiro. Dentro do cofre, dizia a lenda, estavam a nova coroa e as instruções secretas para o futuro do reino. O jovem príncipe, agora rei, precisava daquela sabedoria, mas ele não conseguia abrir o cofre. Por meses ele tentou usar todas as chaves de ouro que seu pai lhe dera ao longo da vida: a chave dos tesouros reais, a chave dos celeiros, a chave dos portões da cidade. Nenhuma funcionava. O reino começou a vacilar sob sua liderança incerta. Os conselheiros murmuravam. O príncipe se sentia um impostor, um herdeiro que não conseguia acessar sua própria herança. A frustração se tornou seu pão de cada dia. Um dia,
um velho servo que havia servido ao rei anterior por toda a vida, encontrou o príncipe sentado no chão do salão do trono, derrotado, cercado pelas chaves inúteis. Com respeito, o servo se aproximou e disse: "Meu senhor, todas essas chaves que o senhor tenta usar são para governar o que seu pai já construiu, mas o novo reinado não se abre com as ferramentas do passado." O servo, então, apontou para uma pequena e simples chave de ferro que pendia no pescoço do príncipe desde a infância. Um presente que ele sempre considerou uma lembrança sem valor. O príncipe olhou para a chave esquecida, quase com desdém. Mas, sem mais opções, ele a pegou. As mãos tremiam. Ele a inseriu na fechadura do cofre, e com um clique suave, quase silencioso, o cofre se abriu. Dentro, a nova coroa brilhava, e ao lado dela uma carta de seu pai. A primeira linha dizia: "Meu filho, se está lendo isto, é porque descobriu que o futuro não se destrava com a glória de ontem, mas com a simplicidade de quem você é. E aqui está o que essa história tem a ver com você, escolhido." O ocultador te convence a tentar decifrar a nova mensagem de Deus com as chaves das suas vitórias passadas, com a chave do testemunho dos outros, com a chave de ouro da teologia que você admira. Mas a mensagem exclusiva para você hoje, a que está selada com o seu nome, só se abre com a chave que você desprezou. A sua identidade simples e inegociável de filho amado. A chave de ferro que nunca enferruja. Você tem a cobertura, o instrumento. Você tem o nome e a palavra que define a batalha. Você tem o espelho de Hagar e a alegoria do príncipe. Você está mais armado agora do que esteve nos últimos 10 anos da sua vida espiritual. Mas entender a estratégia do inimigo é apenas metade da batalha. Agora, você precisa conhecer a sua própria identidade dentro deste novo território, porque o ocultador, agora que você o enxerga, não vai mais tentar te cegar. Ele vai tentar te confundir sobre quem você é. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Existe um mecanismo espiritual que nós chamamos de o ocultador, que tem trabalhado ativamente para te fazer sentir invisível aos olhos de Deus, embaralhando a sua visão espiritual. Ele faz isso usando uma versão corrompida do princípio divino de satar, que significa ocultar com propósito. Deus esconde tesouros para você. O inimigo usa o mesmo princípio para te fazer acreditar que não há nada lá. Você não está sendo esquecido. Você está, na verdade, na posição de Hagar, morrendo de sede ao lado de um poço que o desespero te impede de ver. Ou na posição do príncipe, tentando abrir o cofre do seu futuro com as chaves do seu passado. A sua provisão, a sua resposta, a sua mensagem, ela já está presente no seu deserto. Isso não é uma batalha sobre a sua fé, é uma batalha sobre a sua visão. E essa batalha só existe porque o seu destino é valioso demais para o inimigo te deixar enxergá-lo em paz. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o destinatário. Você não é um acidente, não é um espectador, não é um coadjuvante na história de outra pessoa. A mensagem foi escrita, selada e enviada com o seu nome no envelope. A sua única tarefa, a partir de hoje, é aprender a usar a chave certa e assumir a sua identidade de herdeiro. Agora, o que vem a seguir é a nomeação da sua nova identidade. Porque um soldado que não conhece sua patente e função no exército, mesmo que tenha as melhores armas, lutará sempre abaixo do seu potencial. Escute com atenção, porque um desses 3 nomes vai queimar no seu espírito e te chamar para um novo nível de autoridade. O primeiro nome que Deus te dá hoje é o destinatário do pergaminho selado. Este é aquele que sente no espírito, com uma certeza que arde, que uma mensagem divina foi enviada especificamente para ele. Mas até hoje, ele se sentia desqualificado, impuro ou incapaz de quebrar o selo e ler o conteúdo. Ele duvidava de sua própria autoridade para acessar a herança, olhando para suas mãos e vendo apenas falhas, não a filiação. A implicação disso
é que, ao receber a chave que eu já te entreguei e a que ainda vou te entregar, você não apenas lê a mensagem. Você assume a autoridade que o título de destinatário lhe confere. Você para de pedir permissão para acessar o que já é seu por direito de herança. A sua oração muda de Pai, por favor, me envia uma palavra, para Pai, eu estou pronto para executar a palavra que o Senhor já me enviou. O segundo nome que desce sobre você é o portador da lente divina. Este é aquele que, uma vez ativado por essa revelação, aprende a sobrepor a lente da revelação sobre o seu dia a dia. Ele começa a ver a assinatura de Deus em eventos que antes pareciam aleatórios, mundanos ou até negativos. A conversa que foi cancelada, o pneu que furou, o elogio inesperado. Tudo se torna parte de um diálogo. A sua vida, portador da lente divina, deixa de ser uma sequência de acidentes e incidentes e passa a ser uma conversa ininterrupta com o Criador. Você encontra significado onde antes só havia ruído. Você para de perguntar: o que está acontecendo comigo? E começa a perguntar: Pai, o que o Senhor está me dizendo com isso? A miopia espiritual dá lugar a uma visão de águia. O terceiro nome é o guardião da visão exclusiva. Este é aquele que entende finalmente que a mensagem que ele recebeu é pessoal, intransferível e customizada para a sua missão. E porque ele entende isso, ele assume a responsabilidade sagrada de proteger essa visão da contaminação da dúvida, da opinião alheia e da interpretação de quem não foi chamado para o mesmo caminho. Ele vive por ela mesmo que ninguém mais a compreenda. A implicação, guardião, é que você se torna imune ao veneno da comparação e à necessidade de validação externa. A sua direção vem de uma fonte que só você pode acessar. Então, a opinião do espectador se torna irrelevante. Você para de tentar explicar sua obediência para quem não ouviu a ordem. Sua paz não depende mais da aprovação da multidão, mas da clareza da comunicação com o seu comandante. Se você reconhece um desses três nomes como seu, se o seu espírito se agita ao ouvir essa nova patente que o céu te confere, eu preciso que você cele este momento. Desça agora nos comentários e declare para que os anjos e os demônios leiam: eu recebo a minha identidade. Não explique qual dos três, apenas receba o pacote completo da sua nova posição no reino. E se você não quer perder a próxima instrução, o próximo passo prático que flui dessa nova identidade, faça duas coisas. Se inscreva no canal e ative o sino. Isso não é sobre números escolhido. É sobre garantir que a próxima mensagem da série encontre você sem a interferência do ocultador. Agora, para que essa identidade não seja apenas um título, mas uma realidade funcional na sua vida, eu vou te entregar uma ferramenta prática. Um ritual de 3 passos que você pode fazer em menos de 2 minutos. O nome dele é o Ritual de Abertura da Visão. Você deve executá-lo imediatamente antes de um momento de oração ou leitura bíblica, especialmente quando se sentir espiritualmente cego ou bloqueado. Passo 1. De pé, se possível, com os olhos fechados, coloque a palma da sua mão direita suavemente sobre seus olhos, cobrindo a visão. Então, declare em voz audível, mesmo que seja um sussurro: ocultador, sua névoa é desfeita, o que está velado será revelado, o véu se rasga agora. Passo 2. Afaste a mão dos seus olhos lentamente, com a intenção de estar abrindo uma cortina física que estava à sua frente. Enquanto o dorso da sua mão se afasta do seu rosto, declare: Pai, como abriste os olhos de Hagar no deserto, abre os meus olhos para que eu veja o poço que já preparaste para mim. Passo 3. Com os olhos agora abertos, fixe o olhar em um ponto à sua frente por 10 segundos, sem piscar. Respire fundo e declare com a firmeza de um decreto real: eu sou o destinatário. A mensagem tem o meu nome. A minha visão está aberta. O selo de confirmação de que algo mudou virá de 2 formas. Primeiro, uma sensação de nitidez no ambiente, como se o foco da sua visão física e espiritual tivesse se ajustado de repente. Segundo, uma paz súbita na sua mente, como se um ruído de fundo constante,
que você nem sabia que estava lá, tivesse sido desligado. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre as próximas 24 horas. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado, o guia Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, cobre os 7 segredos pelos quais o ocultador te escolheu como alvo, não aleatoriamente, mas porque algo específico em você ativou o satar sobre a sua vida. O guia mostra os 3 padrões que ele usa para chegar na sua mente e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada batalha espiritual pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o destinatário do pergaminho selado. Mas um destinatário do pergaminho selado, sem o decreto completo, é como o herdeiro da alegoria, que possui a carta real, mas tenta abri-la com as chaves do passado. O decreto que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse decreto numa armadura completa. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está descobrindo o terceiro segredo. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o ocultador vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas, 3 ataques direcionados, serão lançados contra você. O ocultador não vai mais tentar te cegar, ele vai tentar te invalidar. E você precisa conhecer a tática antes que ela chegue. A primeira tática. O ocultador vai te mostrar o sucesso de outra pessoa e sussurrar no seu espírito. Veja, a bênção que você pediu, a resposta pela qual você orou, ela foi entregue a ele. Você se enganou. A mensagem nunca foi sua. Era para ele o tempo todo. Ele vai usar o testemunho que deveria te encorajar como uma arma de comparação para te desqualificar. Sua arma contra isso é imediata e verbal. No mesmo instante em que esse pensamento chegar, você vai declarar em voz audível, ou no seu espírito com a força de um grito. A bênção dele é a prova de que Deus está agindo neste território e confirma que a minha está a caminho. Eu celebro a vitória dele como um sinal profético da minha. Você não compete por bênção. Você a recebe em sua própria estação. A segunda tática. Quando você estiver prestes a ter uma ideia, uma solução vinda diretamente do céu para um problema que te aflige, o ocultador vai injetar um pensamento que soa como humildade, mas é veneno puro. Isso é simples demais. Com certeza alguém já pensou nisso. Não tem valor. Ele tentará te fazer desprezar a simplicidade, que é a linguagem favorita de Deus. Sua arma é a ação imediata. Antes que a dúvida se instale, você vai registrar a ideia. Anote, grave um áudio. Envie uma mensagem para si mesmo. E enquanto faz isso, você vai declarar: a simplicidade é a linguagem do reino. Esta ideia é um presente para mim, e eu a recebo e a registro como propriedade minha agora, em nome de Jesus. Você se torna o guardião da revelação, não o juiz dela. A terceira tática e a mais perversa, em um momento de profunda oração ou adoração, quando você se sentir mais perto de Deus, o ocultador trará à sua mente a memória de um fracasso, de um pecado passado, de uma palavra que você não cumpriu. E ele vai dizer: lembra-se disto? Como você ousa pedir uma mensagem nova enquanto ainda deve a antiga? Você não está qualificado. Ele vai usar seu passado como uma âncora para te prender no cais da condenação. Sua arma é a declaração de anistia do Calvário. Você vai responder em voz alta: meu passado foi lavado pelo sangue, e não é a credencial para o meu presente. O ocultador não tem jurisdição neste lugar. Pai, o sangue do teu filho me qualifica, e eu estou pronto para a nova mensagem que o Senhor tem para mim hoje. Você não nega o passado. Você nega a autoridade dele sobre o seu presente. Mas e se o que eu te entreguei aqui não for suficiente? Eu preciso te dizer uma coisa agora.
Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de sua própria página, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que ele chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o ocultador, que coloca um filtro de insignificância sobre a mensagem divina, as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro do guia digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, junto com a sequência exata de cobertura aplicada para esconder o sagrado no profano e te fazer duvidar. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta revelação começar a diminuir e o ocultador sussurrar que foi só emoção. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar e o ocultador tentar fazer a memória desta clareza perder a cor. E você vai precisar disso nas próximas 24 horas, quando a oportunidade de ver sua bênção disfarçada de evento comum passar e o ocultador pressionar o botão da sua antiga cegueira. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia da libertação é sempre mais difícil que o primeiro. E o ocultador sabe disso melhor do que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o ocultador. É a voz dentro de você que você foi treinado a confundir com a sua. Depois de uma revelação como esta, depois de receber ferramentas e nomes e identidade, uma voz sutil e perigosa vai se levantar dentro de você. Ela não soará como a voz do inimigo. Ela soará como a sua própria voz da razão, da prudência. Ela vai te dizer que buscar mais, que desejar a armadura completa que está no guia, é um sinal de ingratidão. É o medo de parecer mal agradecido. A voz dirá: Deus acabou de te dar tanto. Ele te abriu os olhos. E agora você já vai pedir mais? Você já vai cobiçar uma ferramenta paga? Agradeça pelo que recebeu e fique quieto. Não seja um filho mimado. É uma das mentiras mais eficazes do inferno, porque ela se disfarça de virtude. Mas escute a verdade. Buscar as ferramentas para proteger a revelação que você recebeu não é ingratidão, é responsabilidade. É como um soldado que recebe um mapa do general e, em vez de relaxar, corre para o arsenal para pegar o capacete, o colete e o rifle. Ele não está duvidando do mapa. Ele está honrando a missão que o mapa representa. Não é sobre pedir mais, é sobre proteger o que já foi dado. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que o inimigo pode tentar antes desta mensagem fechar. Agora, onde você estiver, eu quero que você pare por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela. Leve a sua mão direita e a coloque sobre o seu coração. Respire fundo uma vez. Nós vamos entrar em um momento de decreto, um ato de liberação espiritual. O que foi colocado sobre você precisa ser removido antes que a nova unção possa descer por completo. Em nome daquele que te chamou pelo nome, eu te libero agora da vergonha do que você sente. A vergonha de se sentir esquecido, a vergonha de sentir inveja da bênção alheia, a vergonha de sentir que a sua fé é fraca. Essa vergonha não é sua. É uma capa que o ocultador colocou sobre você para te manter paralisado. E em nome de Jesus, essa capa cai no chão agora. Pela autoridade que me foi concedida, eu te libero da necessidade de se comparar. Eu quebro a corrente que te prende ao sucesso do seu vizinho, a vitória do seu irmão, a unção do profeta que você admira. A jornada deles não é a sua medida. A bênção deles não diminui a sua. A sua herança é única. E a comparação é o veneno que o ocultador usa para te fazer duvidar dela. E essa corrente se parte agora. Eu te libero de cada voz de desqualificação que ecoa na sua mente. A voz que te lembra do seu fracasso de 2012. A voz que te acusa por causa daquela promessa que você não cumpriu. A voz que diz que você não é santo o suficiente, não é bom o suficiente, não é digno o suficiente.
Essas vozes são mentiras, ecos de um tribunal que não tem mais jurisdição sobre você. E elas se calam agora. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu te libero desse medo sutil de parecer mal agradecido. Eu desfaço essa armadilha virtuosa que te impede de buscar a armadura completa. Pedir as ferramentas para a guerra não é ingratidão, é sabedoria. Desejar a plenitude da sua herança não é cobiça, é o seu direito de filho. E esse medo, essa falsa humildade, é arrancado da raiz do seu coração agora. E no lugar que foi esvaziado, no terreno que foi limpo, eu chamo à existência o que já foi decretado nos céus. Em nome de Jesus, eu convoco e ativo a sua identidade de o destinatário do pergaminho selado. A sua autoridade para acessar a revelação que tem o seu nome é restaurada. Você não é mais um espectador. Você é o herdeiro. Eu convoco e ativo em você a identidade de o portador da lente divina. A sua capacidade de ver a mão de Deus no cotidiano, de ler a sua assinatura nos eventos mundanos, é ligada agora. A miopia espiritual é curada. Onde havia ruído, agora haverá diálogo. Onde havia acaso, agora haverá propósito. E eu selo sobre a sua vida, como um manto de autoridade, a identidade de o guardião da visão exclusiva. A sua imunidade à opinião alheia, sua independência da validação humana, sua capacidade de proteger a palavra que só você ouviu, é fortificada. Você não precisa mais explicar sua obediência para quem não recebeu a ordem. Agora, com a sua mão ainda no coração, repita em voz alta, para que o seu próprio corpo ouça e obedeça ao decreto. A minha armadura está completa. Faça isso. Diga em voz alta. Sinta o peso dessa declaração se assentando sobre você. Não é mais uma teoria, é a sua nova realidade. O príncipe da alegoria não apenas abriu o cofre, ele colocou a coroa na cabeça e leu as instruções para governar. Hagar não apenas viu o poço, ela encheu o odre e deu de beber a seu filho, garantindo o futuro da sua linhagem. A revelação sem ação é uma semente que morre no solo. O que acontece agora não é o fim, é o comissionamento. É a hora em que o rei te entrega as ordens de marcha e te envia para o seu território com uma nova autoridade e uma nova missão. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. A parte mais importante da nossa noite juntos começa agora. Fica comigo. Pela autoridade do nome que está acima de todo nome, eu cubro agora a sua casa. Eu declaro que esta unção de clareza que desceu sobre você se estende e cobre a sua mesa. Que todo alimento, toda conversa, toda reunião em família seja selada contra a contaminação da dúvida. O ocultador não usará a boca dos seus amados para invalidar o que Deus decretou sobre você. Eu estendo essa cobertura sobre a sua descendência e sobre o seu cônjuge. Eu declaro que os seus filhos não herdarão a sua antiga cegueira, mas caminharão debaixo da sua nova visão. Eu cubro as paredes da sua casa, cada cômodo, cada porta. O espírito de confusão que te fazia sentir um estranho no seu próprio lar não tem mais autoridade legal para entrar. A sua casa é território do céu. E eu selo esta cobertura sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre as suas finanças. Cada oportunidade que o ocultador havia escondido de você, cada porta que ele havia camuflado, eu declaro que ela se torna visível. A névoa se dissipa do seu campo profissional. Onde havia estagnação, eu declaro avanço. Onde havia suor sem resultado, eu declaro favor e colheita acelerada. Eu te vi naquela madrugada, sentado na beira da cama, olhando para o relógio digital e sentindo que cada minuto que passava era um minuto a menos para o seu propósito se cumprir. Eu vi o aperto no seu peito, a angústia sem nome, e eu não estava em silêncio. Eu estava registrando a sua fidelidade na hora da escuridão. Eu te vi no trânsito com as mãos no volante, olhando para o nada, sentindo-se como um ator em sua própria vida, desconectado da sua própria alma. Eu vi a lágrima silenciosa que você engoliu, e eu te digo, aquele sentimento de irrealidade não era o seu espírito se apagando. Era o meu espírito te mostrando que a realidade em que você vivia
Era pequena demais para o destino que eu preparei. Eu te vi de manhã no banheiro, olhando seu próprio reflexo no espelho e sentindo que olhava para um estranho, um rosto sem propósito. Eu vi a sua alma perguntar: quem é você? E eu estava lá do outro lado do espelho, sussurrando de volta: você é meu. Você sempre foi meu. Eu estou apenas esperando você se reconhecer em mim. Eu te vi naquela reunião, naquele culto, naquela conversa em que a palavra de poder foi liberada para todos e você se sentiu como a única terra seca em meio à chuva. Você pensou que eu te pulei, mas eu não te pulei. Eu te separei. Porque a palavra para a multidão rega a superfície. A palavra para o solitário cava o poço, e a sua raiz precisava de profundidade. Eu te vi celebrando a vitória do seu irmão, com um sorriso no rosto e uma ferida no coração. Eu vi você lutar contra a comparação, contra a inveja, contra a pergunta dolorosa. E eu, Pai, e eu te digo, eu não estava testando a sua capacidade de se alegrar. Eu estava te ensinando a ser um general que celebra a vitória do seu batalhão, sabendo que a guerra inteira já está ganha e que a sua própria medalha já está cunhada com o seu nome. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi de manhã, no banheiro, olhando seu próprio reflexo no espelho e sentindo que olhava para um estranho. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco, e é exatamente agora que o ocultador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas 24 horas, quando a oportunidade de ver a sua bênção passar na sua frente, disfarçada de evento comum. O ocultador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver às próximas 24 horas. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece nas próximas 24 horas, e o ocultador conta exatamente com as próximas 24 horas. Isso não é sobre se sentir bem, é sobre enxergar direito. Isso não é sobre paz, é sobre autoridade, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o decreto da tua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o ocultador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora foi só emoção. Depois eu vejo isso com calma. Será que eu preciso mesmo disso? Eu posso conseguir sozinho. É melhor guardar esse dinheiro. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes das próximas 24 horas. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o ocultador fale mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. No nosso próximo encontro, vou te entregar os 3 passos práticos e imediatos que você deve dar nas primeiras 24 horas, depois que sua visão for aberta. Porque o ocultador não desiste quando você vê a mensagem. Ele muda de tática para te impedir de agir sobre ela. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado,
logo abaixo do livro digital, não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Se esta palavra te encontrou, eu quero que você a cele com uma declaração final. Desça uma última vez nos comentários e escreva a frase que assina o seu nome no decreto desta noite. Escreva: a minha mensagem chegou. Porque quando você declara, você toma posse. Quando você escreve, o céu carimba. E você sai daqui não mais como alguém que busca, mas como alguém que recebeu. E agora faça mais uma coisa. Pense em uma pessoa específica, que você sabe que está lutando com a mesma névoa, que se sente invisível, que vê a bênção passar por ela, mas nunca parar em sua porta. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Envie este vídeo para essa pessoa. O Guia dos 7 Segredos da Oração da Noite. O que destrava a visão continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.